se o apocalipse zumbi começasse hoje, Curitiba estaria preparada para enfrentar hordas de mortos-vivos ou cairia em poucos dias? É isso que vamos analisar hoje nesse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Matheus e você está assistindo o Grupo Sobrevivente. E hoje eu estou trazendo um vídeo sobre respostas que muitas pessoas fazem. Minha cidade sobreviveria em um apocalipse zumbi? E a cidade escolhida hoje foi Curitiba, onde eu moro. Ela é conhecida por sua organização, ou quase, transporte público eficiente, ou quase também, e muitas áreas verdes, e um clima frio que pode até ajudar contra os zumbis. Mas será que esses fatores seriam suficientes para garantir a sobrevivência da cidade? Então vamos analisar como um apocalipse zumbi poderia começar em Curitiba e quais seriam os melhores e piores lugares para se esconder e se a cidade realmente resistiria ou não. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí sugestões e também onde você se protegeria se o apocalipse zumbi começasse em Curitiba agora. Para começar precisamos setar alguns pontos. Os zumbis que vamos utilizar seriam os zumbis de extermínio ou Madrugada dos Mortos. E também precisamos ver como o apocalipse zumbi começaria em Curitiba. Se nós pensarmos em como o vírus se espalha, um apocalipse zumbi teria várias formas de começar aqui. Uma possibilidade é que os primeiros casos surgiriam em transporte público. Imagine um infectado no ligeirão, bem no terminal do Boqueirão. Em minutos, o vírus já se espalharia e estaria contagiando outros terminais, como Capão Raso, Pinheirinho e Santa Cândida. Outra forma seria grandes eventos. Curitiba recebe muitos shows na Pedreira Paulo Leminski e na Arena da Baixada, e eventos no Expo 3. Um único zumbi no meio da galera e pronto, já era. E se começasse em um shopping? Lugares fechados, cheios de gente e difícil de escapar, como no Shopping Estação, Pátio Batel e Jockey Plaza. Se o primeiro infectado surgiu ali, não tem escapatória. A cidade rapidamente ficaria caótica. Mas como Curitiba reagiu a uma crise real, como a pandemia de Covid-19? Isso pode dar algumas pistas sobre como sairíamos contra os zumbis. Curitiba e a pandemia. O que podemos dizer? Durante a pandemia de Covid-19, Curitiba tomou algumas decisões que mostram como poderia lidar com o apocalipse zumbi. Pontos positivos. Curitiba foi uma das primeiras capitais a adotar medidas como o fechamento de comércio e o uso obrigatório de máscaras. Tá certo que não adiantou muito, porém foi uma das primeiras. Isso mostra que a cidade poderia tentar conter os zumbis rapidamente. O sistema de saúde de Curitiba é um dos melhores do Brasil, e na pandemia ele conseguiu expandir as UTIs de atendimento emergencial rapidamente. No começo de um surto zumbi, os hospitais poderiam tentar segurar a situação por um tempo. Pontos negativos. O transporte público continuou lotado em muitos momentos da pandemia. Se isso acontecesse com os zumbis, já pode imaginar que o sistema cairia em questões de horas. Muita gente ignorou as regras como fazer festas clandestinas e não respeitou o distanciamento social. Se numa pandemia real teve gente que não acreditava no vírus, imagina no apocalipse zumbi. Certamente veríamos pessoas dizendo, é só tomar uma vacina ou é só usar a máscara. Ou seja, Curitiba teria várias vantagens estratégicas, mas também desafios enormes. Agora vamos ver quais são os melhores e piores lugares para sobreviver. Pontos fortes de Curitiba para a sobrevivência. Se o apocalipse zumbi começasse aqui em Curitiba, teria algumas vantagens. Infraestrutura planejada, ou quase, diferente de cidades caóticas. Curitiba tenta ter a melhor estrutura, com ruas largas e organizadas. Isso pode ajudar a bloquear os acessos e conter a movimentação dos zumbis. Áreas verdes. Curitiba tem muitos parques enormes, como o Parque Barigui, por exemplo. Poderia servir como um ótimo lugar aberto, que tem lagos, alguns animais para caça, para caso a coisa fique feia. Clima frio. No inverno as temperaturas podem chegar a 0 graus. Se os zumbis forem afetados pelo frio, como no filme Extermínio, isso poderia desacelerá-los. População relativamente organizada. Curitiba tem um histórico de população disciplinada do que muitas outras capitais. Isso ajudaria a organizar refúgios e defesas rapidamente. Pontos fracos. Infelizmente Curitiba também tem alguns problemas que tornaria a sobrevivência difícil. A população grande e concentrada, com quase 2 milhões de habitantes. A cidade teria uma propagação rápida da infecção. Trânsito pesado. Em horários de pico, a cidade fica travada. E se todo mundo tentasse fugir ao mesmo tempo, seria um caos absoluto. Supermercados lotados. Todo curitibano já enfrentou filas gigantes no Condor antes do feriado. Agora imagine um apocalipse zumbi. Impossível conseguir suprimentos sem lutar por eles. Muitas saídas e entradas. Curitiba é um polo de passagem entre outras cidades. Isso significa que os zumbis poderiam vir de todos os lados. Então,
Quais são os melhores lugares para ficar em um apocalipse zumbi em Curitiba? Eu selecionei alguns melhores refúgios. Torre Panorâmica. Você teria a visão completa da cidade e apenas uma entrada. Se subir com suprimentos, pode durar bastante tempo. PUC ou UTFBR. Algumas faculdades ou escolas têm estruturas grandes e podem ser facilmente protegidas. Ópera de arame. A estrutura metálica e o lago ao redor tornam difícil o acesso do zumbi. Chácara do SOS Vila Torres. Local afastado com estrutura para sobrevivência em grupo. E os piores lugares para se esconder. Terminais de ônibus. Já são confusos em dias normais, imagine com zumbis. Hipermercados nos primeiros dias. Todo mundo vai correr para lá, com a chance de caos e conflito é altíssima. Centro de Curitiba. Área fechada de prédios, com pouco espaço para fuga. Curitiba sobreviveria? Depois de analisar tudo, a resposta é talvez. Se Curitiba conseguisse agir rápido e fechar as principais saídas e acessos, poderia conter a infecção e organizar a sobrevivência. Mas, se o vírus se espalhasse pelo transporte público ou grandes eventos, a cidade cairia em questão de dias. Agora eu quero saber de você. Onde você se esconderia se o apocalipse zumbi começasse em Curitiba? Comenta aqui embaixo e bora debater. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque semana que vem tem mais conteúdo de apocalipse pra você. Eu sou o Matheus do Grupo Sobrevivente e estar preparado nunca é demais. Tamo junto, fui!